Olá, meu amigo empresário, bem-vindo à nossa reunião estratégica e hoje eu vou te contar os 5 motivos que devem estar travando o teu negócio. Provavelmente algum deles, se não os 5, deve estar travando o crescimento do teu negócio hoje. E eu vou te falar, o quinto, ou você vai ficar zangado comigo, vou me agradecer por te alertar desse quinto ponto. É normalmente o mais comum que trava o crescimento de negócios. Vamos lá, eu sou Igor Abreu, sou empresário, nos últimos 10 anos na vida corporativa construí 10 negócios estruturados e eu vi que muitas das vezes amigos meus e até eu mesmo, passei boa parte do meu tempo só apagando incêndio na minha empresa, apagando incêndio. Eu vejo muito empresário que fica muito tempo da empresa apagando incêndio e não foca no estratégico. E eu vou te falar, o que vai fazer você crescer a sua empresa e crescer como empresário é focar no estratégico. Por isso, o meu principal objetivo aqui na rede social, nesse canal, falando com você, é te levar do incêndio, levar a sua empresa e te levar como empresário do incêndio ao estratégico. Então vamos lá, começar o conteúdo de hoje. Os 5 motivos que provavelmente estão atrapalhando o crescimento da tua empresa. Primeiro motivo, vocês estão vendo aqui a minha tela? Vou botar aqui agora. Primeiro motivo que deve estar travando o crescimento da tua empresa. Saber a direção, qual que é o destino para onde você vai. Eu vou usar, durante toda a nossa aula de hoje, uma analogia de uma caravela, um barco, antigo, que é esse desenho aqui. Deixa eu botar uma canetinha aqui, esse desenho aqui, beleza? O primeiro ponto, onde é que você vai chegar? E parece papo de que não é técnico, como é que eu uso isso de verdade, assim, no meu dia a dia? Olha, talvez você não tenha parado no último ano, nos últimos meses, para alinhar com o teu time a direção do teu negócio. Você deve ter ouvido falar de missão, visão, valores, propósito, mas de verdade, você usa isso de forma estratégica? Isso te ajuda de alguma forma na tua empresa? Se não te ajuda, é porque você fez só para fazer, sabe? Algum consultor te disse que você tem que fazer, ou lá no começo da empresa você parou alguns minutos para fazer missão, visão, valores, mas isso virou um quadro, virou um PPT lá que está escondido lá no teu arquivo do teu computador e não te ajuda no dia a dia. Meu objetivo aqui nessa rede social é tirar a groselha, tirar a bullshit e te ajudar realmente na prática. O que isso me ajuda no dia, Igor? Se não ajudar, fique tranquilo, eu não vou ficar te ensinando conteúdo que não te ajuda no dia a dia. Então eu vou trazer dessa parte de missão, visão, valores e propósito o que realmente vai te ajudar para fazer a tua empresa crescer e formas práticas. Para onde vamos? Olha só, qual que é o destino? O destino é a tua visão. A tua visão, ela vai te dizer aonde é que você quer chegar em um objetivo temporal. Então, daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, aonde é que tu quer que essa tua empresa chegue? E você precisa responder isso para as pessoas saberem para onde elas estão indo, cara. Você está convidando pessoas para trabalhar no teu negócio que são famílias. Pensa, aquela pessoa que está lá trabalhando lá no caixa, aquela pessoa, ela tem uma família por trás. E você convidou ela para entrar no teu barco, que é a tua empresa. Imagina você convidar uma pessoa assim, Jusileide, vem aqui para esse barco e traga a sua família, entra aqui comigo e eu não sei para onde a gente vai, só confia, vamos lá. Tu acha que essa pessoa ela vai estar confortável em estar nesse barco sem saber qual que é o caminho, o destino, a verdade, o destino dessa empresa? Então é importante você fazer esse alinhamento e sempre falar para as pessoas do teu time aonde é que vocês estão querendo ir, qual que é a meta, a visão para 24 meses, 12 meses, o objetivo temporal que você quiser colocar. Mas beleza, a Jusileide, acho que foi Jusileide o exemplo, decidiu entrar e trouxe a família. A família não trabalha na minha empresa, mas ela trabalha na tua empresa e por trás dela tem uma família. Pensa sempre que tem famílias, é importante pensar isso, para aumentar a tua responsabilidade. Você é um empresário, tô falando com um cara que é o responsável por isso. Beleza, ela entrou no teu barco. E aí você vai fazer uma viagem aí da Europa para o Brasil, E aí o que a gente vai fazer lá? Ela te pergunta, o que a gente vai fazer lá? Aí ela pode pensar, bom, eu estou indo para lá para ser escravizada
ou a gente vai para governar uma terra nova? O que eu estou indo fazer lá? Então, assim, não é só o destino, é o objetivo. O que vocês vão fazer naquela terra nova? O que vocês vieram fazer aqui nessa terra? Então, isso aqui é o propósito. Precisa responder isso. Isso dá uma importância para a pessoa que está lá. A gente vai falar bastante técnicas aqui, ferramentas, que talvez não pareçam práticas no D0 imediatamente, mas eu vou te falar. Isso gera um senso de pertencimento, engajamento do teu time, que é importante. Isso vai gerar mais resultado. Beleza, Jusileide entrou, já sabe que a gente vai para o Brasil, já sabe que a gente vai para governar, mas por onde é que a gente vai? Qual que é a rota? Qual que é o caminho? É importante também definir, né, a missão. E aí a última pergunta que ela pode te fazer: bom, eu estou entrando, mas quem é que está entrando nesse barco comigo? Quem são as pessoas que a gente está indo nessa viagem aí de 12, 24 meses? Pô, se for pessoas com valores diferentes do dela, talvez ela não queira ir. Sei lá, vai pessoas que são que não tem ética tão forte. Na primeira tentativa ali que faltar comida, alguma dificuldade, ela vai jogar a Jusileide lá do barco para o mar, porque é cada um por si. Né? Então ela quer saber, as pessoas precisam saber quem é que está no barco com elas. Então, olha só o tanto de informação que você precisa definir e deixar claro com o teu time, com o teu colaborador, para que eles se engajem. Engajamento é o começo do resultado. Um time não engajado, cara, esses caras vão fazer corpo mole, vão ficar ali indo só para ir e ter a produtividade vai lá para baixo. Então, pensa, isso aqui é importante para o engajamento. Certo? Não é bullshit, não é besteira. Confia em mim, eu não vou trazer besteira, bullshit para você. Quer ver como não é besteira? Será que você precisa disso mesmo? Eu vou te propor aqui que você faça algumas perguntas para colaboradores da tua empresa. Podem ser 10 pessoas, 5 pessoas, só para você sentir se você realmente precisa desse assunto, entrar nesse tema com os teus colaboradores. Pergunta ali para 10 pessoas. Você sabe onde a gente quer chegar daqui a um ano? De 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo, um familiar trabalhar aqui? Isso aqui é uma pesquisa que a gente chama de ENPS. É uma pesquisa de NPS, de satisfação, só que ela é utilizada internamente. Se você for perguntar isso aqui, não adianta você chegar assim na frente da pessoa e perguntar. Você vai ter que criar um formulário seguro para a pessoa responder sem ser identificada. Então, se você fizer isso aqui, talvez você vá se surpreender. 0 a 10. Quanto você indicaria um teu amigo, uma pessoa que você gosta, que se importa para trabalhar nessa empresa, para entrar nesse barco junto com a gente? E se essa empresa que você trabalha hoje, se a tua empresa deixasse de existir hoje, que falta ela faria para a sociedade? Isso é uma pergunta que vai te dar clareza se você tem um propósito, se as pessoas entendem que tua empresa tem um propósito. O propósito é engajamento. Então, faz essas perguntas para você ver se isso aqui é bullshit e para você ter um termômetro se esse ponto aqui realmente é algo que está travando o crescimento da tua empresa. Eu já fiz isso aqui em algumas das 10 empresas que eu construí, principalmente quando eu perguntei, quando eu fiz pesquisa de ENPS, eu me surpreendi. Mas criei ali um plano de ação para corrigir e a gente corrigiu. Quer saber mais sobre esse assunto aqui? Eu vou te indicar aqui alguns pontos. Pesquisa esse livro aqui, comece pelo porquê, ele é importante, fala bastante sobre propósito. E também no YouTube, Golden Circle, do Simon. Só pesquisar lá no YouTube. Sobre valores, existe uma dinâmica muito legal para você construir valores. Não dá para passar tudo aqui nesse conteúdo, mas eu vou só dar uma ideia. Depois a gente vai ter outras oportunidades para a gente passar de forma prática essas dinâmicas. Eu vou trazer muitas dinâmicas para vocês aplicarem na empresa de vocês. Sabe como eu construí valores na minha empresa? Eu reuni algumas pessoas, a maioria das pessoas, e a gente separou, digamos que sejam 20 pessoas, a gente separou em 4 grupos de 5 pessoas. E essas 5 pessoas fizeram ali entre elas um tempo para cada um listar vários valores que eles consideram importantes. E aí cada um estava com papel e começou a listar. E aí depois a gente faz a primeira rodada. Olha, agora dentro dos grupos,
vocês começam ali a juntar, talvez valores que sejam sinônimos, aproximados. Tenta enxugar para 5. E aí agora você tem 4 grupos com 5 valores, 20 valores. Aí depois você junta isso lá num grupão, numa cartolina mesmo, num flip chart, os 20 valores. E agora você começa a conversar com eles. Ó, desses aqui, quais são sinônimos, quais que a gente pode ali cortar? Qual desses 10 agora aqui que não pode faltar? E aí você vai enxugando ali em conjunto e você sai ali com 5, 7 valores. O número não é uma regra, né? Mas também se for muitos, as pessoas vão ter dificuldade de lembrar, né? E aí você faz mais ou menos isso aí. Ela é uma dinâmica um pouco mais detalhada do que isso, mas dá para ter uma ideia. Qual a importância dessa dinâmica? As pessoas, elas vão ter o senso de que elas construíram os valores com você. Então, quando chegar uma pessoa que por acaso passou pelo teu processo seletivo, mas vocês não perceberam que essa pessoa tinha um desalinhamento de interesse, as outras pessoas que ajudaram a construir os valores com você, elas vão sentir e elas não vão deixar essa pessoa entrar nesse barco, entendeu? Então, essa pessoa vai ser expurgada por valores que foram criados pelo teu próprio time. E por último, KPIs. Dá uma pesquisada sobre KPIs, que são indicadores importantes que você tem que ter para a tua empresa. Também tem que ter muito cuidado com a quantidade de indicadores que você vai ter na tua empresa. Muito indicador talvez dificulte a rotina, os rituais de gestão. Então, assim, tenta ter 1, 2 indicadores-chave, de chave. Os indicadores que provavelmente vão valer para todas as áreas da tua empresa. Crescimento, número de clientes, faturamento, o que seja, né? Talvez os indicadores-chave. E aí dentro das áreas você pode fazer outros indicadores mais específicos, certo? Então assim, primeiro ponto, direção, certo? Segundo ponto que pode estar travando o crescimento da tua empresa, falta de gestão de projetos. Projeto. O que é um projeto, Igor? Projeto é algo que tem data para começar e data para terminar. Então, a nossa navegação, ela tem 2 meses de duração, até a gente chegar no nosso objetivo, que é no Brasil. Então, a navegação, ela é um projeto. Ela tem data para começar e tem data para terminar. E a tua empresa, ela deve ter vários projetos. Quando você faz um planejamento, imagina que você fez um planejamento anual da tua empresa e você definiu a visão, lembra lá do primeiro ponto? Definiu a visão. Até o final dos 12 meses a gente quer chegar em tal lugar. Eu quero ter 5 filiais e ter um crescimento de 100% e é isso. Pronto. Para a gente chegar lá, um projeto de 12 meses, a gente definiu um objetivo temporal e onde a gente quer chegar. Agora você vai quebrar isso em projetos menores. Então, para janeiro, e a gente chegar lá nesse nosso objetivo, nossa visão, a gente vai ter que lançar tais projetos esse mês, lançar e concluir. E aí você começa a criar projetos para o teu negócio, certo? Qual que é o problema? A gente cria projeto o tempo todo, só que a gente às vezes não gerencia muito bem esses projetos. E o que acontece quando a gente não gerencia esse projeto? Ou ele não sai do papel, virou só um brainstorm de ideias, ou ele sai do papel, mas a gente não consegue concluir o projeto. Ou às vezes a gente conclui, só que ele está todo bagunçado, tudo diferente do que a gente imaginou lá atrás. Então você precisa, de algum momento, gestor, empresário, entender um pouco mais sobre metodologias de gestão de projeto. Existem várias aí no mercado, das mais complexas para grandes projetos super complexos, há metodologias mais ágeis, mais rápidas de utilizar. Só pesquisar a metodologia ágil. Scrum é uma metodologia que eu recomendo, porque ela é mais ágil, mais simples, mais fácil de aplicar, sabe? Eu já fiz outras estudos de modelos de metodologias e o que eu mais gostei foi a Scrum. E aí eu te falo ainda eu utilizo um modelo de Scrum ainda mais enxuto, que eu vou te sugerir, talvez ali, você pega a base, sabe? A base da metodologia, aprende a base e depois você vai enxugando só para o que você precisa. Para crescer, cara, menos é mais. Depois você vai aumentando a complexidade quando você precisar, tá?
Para uma metodologia Scrum, assim, de forma bem simples aqui também, para você começar a abrir a sua mente para o que é isso aqui. Você vai precisar, bom, definir um projeto. Então, digamos que um projeto lá para a gente chegar nesse crescimento aqui, a gente precisa lançar esse projeto em janeiro, é criar uma área de expansão. Certo? Pronto, criar uma área de expansão. E aí, depois que você definiu esse projeto, você vai começar a detalhar ele. Então, bom, o que é ali uma afirmação que eu posso ter ao final do mês, uma afirmação que eu posso falar. Eu vou afirmar isso verbalmente. E quando eu afirmar isso, eu sei, eu entendo, e meu time entende de que a gente atingiu aquele objetivo. Pensa nessa afirmação. Qual que é a afirmação? Então, uma afirmação pode ser... eu tenho uma área de expansão estruturada que já abriu uma nova filial, por exemplo. Então, essa pode ser uma afirmação. Com base nessa afirmação, você vai começar a detalhar tudo o que precisa ser feito até atingir isso. Então, você começa a detalhar. Aí é detalhamento de tarefa mesmo, tarefa mais micro, sabe? Contratar um consultor, fazer pesquisa geográfica, fazer orçamento de locação de imóveis, enfim, né? Você começa a listar todas essas tarefas e depois você organiza essas tarefas em períodos menores, semanais, né? Por exemplo. Depois que você organiza isso, você começa a colocar deadlines, né? Então, quando é que tem que acontecer a data final, quem é que vai ser o responsável para executar essas tarefas, e você faz rituais. O que são rituais? Rituais de acompanhamento. Como é que você vai acompanhar para saber se esse projeto está andando ou não está andando, né? Eu sugiro aqui pelo menos 2 rituais, né? É o ritual de planejamento, que é esse que você fez no começo, para definir todas as tarefas, organizar os deadlines, e rituais diários para você, com o teu time de executores, essa galera que você colocou aqui como responsável, saber todo dia, bom, o que a gente tem que fazer hoje daquele projeto? É isso aqui. Eu já esqueci o nome da mulher que entrou lá no... Você lembra como é que é o nome da mulher que eu falei? Eu não lembro. Da fulaninha, você ficou responsável por essa tarefa aqui, essa aqui e essa aqui. Então, no nosso ritual diário, a gente relembra. Olha, é esse aqui que você tem que fazer hoje. Das tarefas de ontem, você entregou quais? Entreguei essas aqui. Ficou alguma pendente? Tem alguma dificuldade? Você, como gestor, facilita isso. Você delega, coloca deadline e fica como um facilitador e um acompanhador desses projetos, certo? E organiza isso no modelo Kanban. O que é o Kanban, Igor? Que cambada é Kanban? Kanban, basicamente, é um modelo de visualização em que são colunas e cada coluna é uma etapa. Simples assim. É uma forma de visualizar projeto que é muito fácil, muito útil. Certo? Então, isso aqui é uma forma introdutória de você entender projetos. Precisa dedicar um tempo para projetos, porque imagina que você consegue todo mês lançar 3, 4 projetos e todo mês executar e entregar projeto. Cara, daqui a pouco você realmente atinge a tua visão. Mas não só de projeto vive uma empresa. Existem processos. Então, o que são processos? Processos são coisas que acontecem o tempo todo durante os projetos, durante a tua empresa. Então, a gente tem um projeto aqui que é chegar lá em 12 meses do Brasil. A gente já definiu e detalhou esse projeto. Só que existem vários processos que vão acontecer todo dia durante essa navegação, durante essa viagem. Qual que é o processo deixa eu pensar aqui, de fazer a alimentação da tripulação, do povo lá? Existe um processo para isso. Qual que é o processo se começar um incêndio dentro da navegação? É bom ter um processo. Qual que é o processo se começar uma turbulência de navegação, né? Acho que é isso que chama também. Se começar um temporal. Tem que ter um processo desenhado, porque senão, quando acontecer, e provavelmente vai acontecer, ninguém vai saber o que tem que fazer. E aí vai todo mundo para um lado, e aí
teu barco vai afundar bem antes de chegar na tua visão. Então, processos são coisas que acontecem todo dia. E olha só o que acontece na tua empresa se você tem uma gestão de projeto e uma gestão de processo. Eu vou te mostrar aqui agora, num gráfico. Isso aqui é um gráfico de tempo e de crescimento, que pode ser faturamento, pode ser lucro, enfim, crescimento. Tua empresa está aqui, ó. Ela está aqui, está passando tempo e ela está, na verdade é assim, né? Eu sei como é. Ela é uma volatilidade doida. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. E aí o que você faz quando você implanta um projeto? Um projeto, depois que você entrega, imagina que você concluiu o projeto de expansão e agora você tem novas unidades. A tua empresa ela vai dar um salto de crescimento. A cada projeto que você entrega, conclui, a tua empresa dá um salto de crescimento. Só que ela cresceu agora aqui e ela continua ali volátil, continua ali instável. E projetos também trazem volatilidade, trazem instabilidade, porque às vezes eles mexem os processos da tua empresa. Você não sabia como é que ia ser um processo agora para você entregar os suprimentos para as novas filiais que você tem agora quando você concluir o projeto de expansão. Você cria novos problemas quando você conclui o projeto. Isso gera uma instabilidade natural, mas está em outro patamar. E aí como é que você corrige essa instabilidade? Com processos, organizando o processo. Você começa a diminuir a volatilidade do teu negócio com processos bem definidos. E aí você lança novo projeto, sobe de patamar, volta ali uma volatilidade, uma instabilidade, e aí você roda processos, e aí isso vai levando o teu negócio para um outro patamar de forma sustentável. Entendeu? Quando você alinha projeto mais processos, é isso que acontece. Na prática, também existem metodologias, você pode pesquisar metodologias de gestão de processos. A que eu mais gosto é a BPMN, você pode pesquisar ainda BPMN Ágil, né? Mas na prática, eu vou também te trazer aqui uma forma prática. Quando você pesquisar a BPMN, ela já é uma forma mais simples de organizar, tá? Existem outras muito mais complexas. E a Ágil é ainda mais simples. Eu vou te dar uma forma aqui, de forma rápida aqui, porque a nossa aula essa aula aqui é para ser rápida, para te trazer conceitos e a gente vai ter outras oportunidades de entrar mais profundamente em cada um deles. Mas basicamente, cara, o que você vai fazer? Pega uma cartolina ou uma parede assim, um vidro e pega post-it. E aí você vai fazer o seguinte: qual que é o processo mais importante da minha empresa? Aquela coluna vertebral do negócio, talvez seja o processo comercial, normalmente é. Então, o cliente chega na loja, antes de o cliente chegar na loja, eu ligo para ele, o cliente chega na loja, é atendido por uma pessoa, depois que essa pessoa atende, essa pessoa encaminha esse cliente para o caixa, depois do caixa, essa pessoa vai para o setor lá de recebimento da mercadoria, depois sai, depois entra o pós-venda. Como é que é esse processo da espinha dorsal? E você pega post-it mesmo. Pega post-it e começa a colocar aqui em uma forma sequencial essa jornada desse teu cliente. Por que post-it? Post-it colorido. Sugestão: cada cor, você vai imaginar que cada cor é como se fosse uma área da tua empresa. Então tem um time comercial aqui, você pode utilizar, por exemplo, a cor azul. E aí ele vai passando pelo azul, aí de repente ele pula para a parte do financeiro, digamos, do caixa lá. Depois do caixa, ela passa para o setor de entrega. Enfim, né? Você vai colocando isso em uma forma sequencial e você começa a ter ali o teu fluxograma. Por que cores definidas por setores? Porque isso aqui vai te ajudar depois a reorganizar o teu organograma. Certo? Também é importante, mas a gente não vai conseguir entrar nesse assunto hoje. E aí você começa a ter ali um fluxo do teu negócio. E aí, depois o que eu faço com isso? Depois que você tem isso mapeado lá na tua parede, passa isso para um documento, para você ter isso organizado. Quando entrar uma pessoa na tua empresa, você passa isso para ela ler. E principalmente, coloca isso no teu CRM.
Você tem um CRM, o que é CRM? CRM é uma ferramenta Custom Relationship Management, para você gerenciar os teus clientes, a jornada do teu cliente em um sistema, computador. Ali você consegue ver onde cada cliente está. E aí você coloca essas etapas aqui que você construiu no post-it dentro do teu CRM, e aí esse cliente ele vai avançando em um modelo de Kanban, como a gente viu aqui, ó, o cliente vai avançando na etapa. E aí você consegue saber onde cada cliente está na jornada de compra. E você também consegue colocar informações importantes dos teus clientes. Ah, qual que é o telefone dele? Com o telefone eu tenho o DDD, com o DDD eu tenho o estado onde ele mora. E aí a idade, a data de nascimento. Com a data de nascimento eu consigo pegar esses clientes que estão na etapa de atendimento, de pós-venda, eu sei que já compraram de mim, eu faço um filtro por data de aniversário e eu mando uma mensagem, mando uma promoção para todo mundo que já foi meu cliente que está na data de aniversário. Ou eu estou vendo que tem um cliente que está na etapa aqui de decisão de compra, que ainda não comprou, e eu uso o mesmo filtro de aniversário, por exemplo. Eu mando uma mensagem personalizada. Ou você que interagiu com a gente, entrou na nossa loja, enfim, mas não concluiu. Hoje é teu aniversário, ou amanhã vai ser teu aniversário, então eu estou te dando aqui um presente exclusivo, enfim. O CRM te permite fazer essas estratégias, sabe? Então desenha o processo, coloca na prática no CRM, faça os filtros e veja a mágica acontecer. Veja o teu faturamento crescer, tua empresa crescer. Certo? Entendeu como é que funciona processos? Quarto motivo que pode estar travando a tua empresa crescer se você não tiver isso bem claro, não estiver utilizando. Falta de rituais. O que são rituais? Rituais são eventos que acontecem na tua empresa, que podem ter periodicidade, data para acontecer. Existem dois tipos de rituais que são importantes você definir na tua empresa, tá? Rituais de gestão e rituais de energia. Como assim? Rituais de gestão são reuniões que você vai ter na tua empresa periodicamente com objetivos, pautas definidas e definido também quem é que vai participar por função. Então, por exemplo, vou te trazer aqui alguns exemplos de rituais de gestão. Planejamento estratégico anual. Então já define que um dos rituais de gestão da tua empresa é anualmente fazer um planejamento estratégico da empresa para o próximo ano. E o que vai compor como pauta nessa reunião? Já define também. A gente vai revisar o orçamento, a gente vai revisar a nossa visão. Com a visão a gente vai definir ali os primeiros projetos que a gente tem que lançar para os primeiros meses. Quem que vai participar? O CEO, o C-Level, os heads das áreas, normalmente são essas pessoas. Se tiver um conselho também, é bom chamar o conselho para participar da reunião estratégica anual. E aí você define. Então tem esse ritual de gestão. Qual outro ritual de gestão pode ter? Reunião de resultado mensal. Ao final do mês você junta ali o presidente, o CEO, né, da empresa, junto com o primeiro nível de liderança, os heads, na verdade, o segundo nível de liderança, né, porque o primeiro é o presidente, e faz uma prestação de contas de que os projetos foram entregues conforme deveriam ter sido entregues, os resultados foram alcançados, os processos estão rodando bem. Então, se revisa, né, todos essas metas, esses projetos do mês, e também se inicia ali, possivelmente, a reunião de planejamento de projetos para o mês seguinte, né? Então é importante também ter um ritual de gestão mensal. Outros sugeridos, o ritual semanal, também pode ter um ritual semanal, um ritual diário. Se você tem ali muitos projetos, né, ritual diário é importante, com o teu head da área, com o nível operacional, para eles verem todo dia, né, o que é as atividades que tem dos projetos e também para ver os números dos processos. Processo comercial, a gente vendeu quanto no dia passado? Até aqui no acumulado do mês a gente vendeu quanto?
A gente está quanto acima ou abaixo da meta, né? Então esse tracking diário, ele é muito importante, né? Uma vez eu assisti uma palestra do Beto Sucupira, do 3G lá, né? Que é uma holding de vários negócios, inclusive Ambev, que todo mundo conhece. Ele falou assim: se você faz reunião de acompanhamento mensal, você tem 12 oportunidades no ano de corrigir a rota, de corrigir um erro. Se você faz diário, você tem 365 chances, oportunidades de corrigir um erro. Então, quantas chances você quer ter de corrigir o erro? Pois é. Então, define ali os teus rituais de gestão e também, importantíssimo, ter rituais de energia. O que são rituais de energia? Rituais que a tua empresa vai ter, tá? E aí é muito da história de cada uma empresa, o que vocês gostam de fazer, que traz ali a energia para o povo. Por exemplo, todo aniversário de um colaborador, a gente faz uma festança aqui na empresa. Ou quando a gente bate a meta lá, a gente bate um sininho lá, ou faz estoura um champanhe, não sei. São exemplos, né? O que eu gosto de fazer aqui, que eu deixo uma sugestão para você? Se você pode fazer um ritual de gestão mensal e ele linkar com o ritual de energia. Então, a tua reunião de prestação de contas, ela não é só uma reunião de prestação de contas. Ela é uma reunião de reconhecimento também. Você pode criar ali algumas premiações para pessoas e você fazer essas premiações durante essa reunião de resultado mensal. Olha só que legal, você une as duas coisas, todo mundo sabe para onde está indo a tua empresa e qual velocidade, está dando certo, e você ali já premia algumas pessoas e já gera uma energia no teu time. Então isso pode ser uma forma que eu sugiro aqui você fazer, certo? Mais importante você ali definir rituais para o teu negócio. E por último, e não menos importante, talvez na verdade o mais importante, que pode estar faltando na tua empresa e travando o teu crescimento é falta do capitão. Falta do capitão. Como assim? Cara, o cara que comanda esse negócio, que provavelmente é você que está me ouvindo. Ah, mas eu tô todo dia na empresa, cara, eu dou sangue para minha empresa, eu faço tudo. É por isso, por fazer tudo, que talvez você não esteja fazendo a função de capitão. É por estar apagando incêndio todo dia, por estar ali no operacional, não conseguindo delegar e indo lá pro final para fazer o dia a dia, é que você não consegue assumir as funções de capitão, de estar ali no topo do navio, da embarcação, que é o nosso exemplo aqui, olhando se a gente está indo para a direção certa, olhando se tem um iceberg lá na frente, olhando se precisa corrigir a rota, olhando se o time todo tá trabalhando de uma forma sincronizada, como um maestro. Se você não faz isso, preocupando com os rituais, se preocupando com o nível de satisfação do teu time e corrigindo isso através de uma pesquisa NPS. Se você não faz essas funções de capitão e você faz só no operacional, a tua empresa não vai crescer, cara. Ela pode até funcionar, ela deve estar funcionando, mas crescer é diferente. Crescer é diferente. Se você está fazendo o dia a dia da tua empresa, se você está fazendo o dia a dia da tua empresa, quem está fazendo a tua empresa crescer? Eu vi essa frase do Marcelo Germano, um cara que eu gosto bastante também, sugiro você pesquisá-lo. Então você precisa assumir a função de crescimento do teu negócio. Mas se ainda tiver muito incêndio acontecendo, eu te entendo. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Incêndio é fogo, e fogo ela pode ser descontrolado, realmente um incêndio e queimar toda a tua embarcação, ela pode ser energia para ir mais forte. Então o objetivo é te ajudar a canalizar, a controlar esse fogo que você tem na tua empresa, para você, ao invés de pegar fogo em toda a tua embarcação, no teu negócio, a gente canalizar isso para ir mais rápido para a nossa visão, para o teu objetivo, certo? Como é que a gente controla o fogo da tua empresa? Organizando a casa, fazendo todos esses passos anteriores aqui que eu te expliquei, certo? Então você vai começar a dedicar tempo para isso. Não tem tempo? Não vai crescer, cara. Desculpa aí. Mas você precisa dedicar um tempo, porque você está nessa função.
E se você não quer assumir essa função, mas quer crescer, então contrate alguém que vai fazer essa função. Contrate alguém para ser o gestor, o CEO da tua empresa. Mas precisa acontecer, essa função precisa acontecer para você ter o crescimento do teu negócio, certo? Cada nível hierárquico, cada nível de liderança tem as suas funções necessárias que precisam acontecer, certo? Eu até vou deixar aqui uma sugestão para você ler, que é esse livro aqui, ó, Pipeline de Liderança. Cara, muito bom esse livro aqui. Ele cita 6 níveis de liderança, tá? Vários níveis de liderança. Mas, pelo menos os 3 primeiros, você precisa entender muito bem qual que é a função dos 3 primeiros níveis de liderança. Eu já vou te dar um spoiler aqui dos 3 primeiros níveis de liderança. Primeiro nível de liderança é o líder de si. Então, esse nível de liderança serve para qualquer pessoa, para o nível operacional lá. É ele ser o líder das suas próprias funções, das suas próprias atividades. Ele saber o que tem que fazer e fazer. Ele não lidera ninguém, mas ele lidera a si mesmo. Esse é o primeiro nível de liderança, de si. Segundo nível de liderança, liderança dos outros. Então, essa pessoa aqui vai, de fato, liderar os líderes de si, né? São os heads, os diretores de cada área, os gestores de projetos. Eles já têm que começar a entender sobre gestão de projetos, gestão de processo. Tudo isso que a gente está falando aqui, esse cara aqui precisa entender. Ele precisa começar a entender muito sobre gestão de pessoas, como ele vai tratar essas pessoas aqui, como ele vai corrigir, dar feedback. Olha o tanto de coisa que ele precisa saber, que o líder de si não precisa saber, mas esse cara aqui precisa. E tem o terceiro nível, que é o líder de líderes. É o CEO, aquele cara que ele vai dedicar um tempo para formar lideranças. Esse aqui você precisa assumir esse posto na tua empresa. Formar lideranças. É a partir daqui que você vai começar a realmente ter paz na tua vida, focar no estratégico e focar nas atividades que geram muito valor para o teu negócio. Muito valor para o teu negócio. Quais são essas atividades que geram muito valor para o teu negócio? E eu vou te ajudar nessa caminhada aqui, para você focar nessas 5 áreas que geram valor de verdade para o teu negócio, para a tua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sociedade, para a sua família. É um acrônimo de reino. Eu realmente acredito nisso aqui, tá? Eu vivo isso aqui e eu vou te mostrar cada um desses focos. Se você dedicar tempo para isso aqui, você vai ver. A tua vida, a tua empresa vai transformar. Primeiro, a minha crença, tá? É de fato o reino. Reino de Deus. É conexão espiritual. Não sei qual é a tua religião, se tem religião, se não tem também, tudo bem. Porque eu acredito que o mais importante é a espiritualidade, você ter a conexão, independente de religião, mas a conexão com o Pai vai te dar todo o entendimento para as coisas fluírem, sabe? Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que dedicar tempo é o estratégico do teu negócio. Então, tudo que eu vou te ensinar aqui ao longo dessa nossa jornada juntos é para te levar aqui, de fato, do incêndio, do fogo descontrolado para o estratégico, o fogo canalizado e você conseguindo orquestrar a tua empresa, certo? Estando no estratégico. Terceiro ponto extremamente importante que você tem que investir: inteligência emocional. Tem uma frase que está na página, acho que é 47 do livro, como é que chama o livro? Milagre da Manhã. E ele fala assim: o teu sucesso profissional dificilmente vai estar acima do teu desenvolvimento pessoal. Então, o teu desenvolvimento pessoal, ele está crescendo aqui, ó. Teu sucesso profissional, ele vai acompanhar. Ele não vai ultrapassar. É muito difícil ele ultrapassar. Vai acompanhar. Então, você tem que subir primeiro a barra do teu desenvolvimento pessoal para o teu sucesso profissional ir acompanhando. Quarto, networking.
Isso aqui é ouro. Isso aqui é você acessar o ouro em outras pessoas. O ouro está em outras pessoas. Então, network, você precisa dedicar tempo para isso, cara. Precisa. Novos negócios vão surgir daqui, novas sociedades vão surgir daqui, novas soluções que você não tinha pensado vão surgir de networking. O crescimento da tua empresa vai surgir de networking. E no outro, o que é o outro? É focar no outro, em outras pessoas. Em outras pessoas, o teu próprio time, pensar realmente no outro, o que ele precisa. E também pensar na sociedade, poxa, fazer um projeto social, ajudar a tua sociedade. Essa entrega que você vai fazer de energia para as outras pessoas vai voltar para ti de uma forma tão exponencializada que vai te ajudar em todo o resto, sabe? Então, assim, esse aqui é os 5 focos que você tem que colocar energia na tua vida. E aí você vai ver o teu negócio crescer e tua vida mudar. Eu vou te ajudar a sair do fogo para ir para o estratégico e focar nessas 5 áreas, certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você tenha percebido de repente de que algum desses 5 tópicos que eu passei, talvez você esteja realmente precisando colocar um tempo, uma energia. Se precisar de mais informação, pesquisa, talvez aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, tenha mais informações de algum